Eu diria que comerciais de TV são uma das formas mais inovadoras de divulgar um produto ou serviço, principalmente quando feitas da maneira certa, com criatividade. Existem muitos comerciais que me marcaram, seja pela forma única de apresentar um produto, ou seja pelo contexto em que ele era exibido, como os comerciais da Coty Plus, Corte Plus, sempre um rostinho feliz. ou aquele clássico: os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. Mas, entre tantos comerciais, sempre havia algum que me marcava pelo clima, ou por um conteúdo meio perturbador. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Alguns desses comerciais bizarros, sejam eles daqui do Brasil ou lá de fora. Little baby's ice cream. Acho que um bom ponto de partida é falar de alguns comerciais que fizeram sucesso tanto na TV quanto na internet. Alguns deles quase virando creepypastas, ainda que de forma mais informal. Foi o que aconteceu com o comercial da empresa Little Baby's Ice Cream. A marca era uma sorveteria norte-americana sediada na Filadélfia, na Pensilvânia, e encerrou suas atividades em 2019. Em 2012, a empresa publicou em seu canal o comercial intitulado Little Baby's Ice Cream, This is a Special Time. O vídeo mostra uma figura andrógena, feita de sorvete de baunilha, contra um fundo preto. Ao longo da propaganda, o personagem retira porções de sorvete da própria pele brilhante e as leva até a boca, enquanto o narrador fala, de maneira estranha, sobre como o sorvete da marca fará você realizar ações aleatórias. There's good reason for my glistening skin, and how I shine, and how my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. O que torna o comercial tão bizarro é justamente o fato de o personagem estar comendo partes do próprio corpo, uma espécie de canibalismo simbólico, apresentado como algo irresistível. O olhar fixo, a música desconfortável e a compulsão crescente por continuar comendo deixam o vídeo perturbador, somados à narração quase hipnótica. O comercial foi dirigido e produzido por Doug Garth Williams, com narração de Matthias Bossi, trilha sonora de John Guest e a atuação de Asa Hall. Segundo o diretor, a ideia pode ser resumida da seguinte forma: o personagem está literalmente abrindo mão de uma parte importante de si em busca da sensação incrível de devorar o próprio corpo de sorvete. É algo doentio e, conforme o comercial avança, ele sugere que o personagem está praticamente se lobotomizando. E esse não foi o único comercial estranho da empresa. Existe um irmão de This is a Special Time, além de outras peças tão ou até mais perturbadoras quanto essa. Alguns comerciais ficaram conhecidos por conter jumpscares, e os da Kefir são um grande exemplo disso. Não à toa, viraram screamers muito populares na internet.
Inclusive, se você quiser saber mais sobre esses comerciais e sobre screamers no geral, eu já fiz 2 vídeos só sobre o tema screamer. Além deles, existe também um comercial japonês produzido pela empresa de pneus Outway Tire, que ficou muito famoso justamente por usar esse recurso. No vídeo, 2 homens dirigem por uma estrada nevada durante a noite. De repente, uma figura fantasmagórica aparece no meio da pista, fazendo com que eles parem o carro. Quando o espectador menos espera, a figura salta na frente do veículo com uma expressão aterrorizante. A cena, então, corta para uma tela preta com a frase "Estradas nevadas são assustadoras". E, por fim, a figura reaparece, mas dessa vez segurando o notebook com a mensagem: "Você colocou os pneus de inverno?". A Sony, através da marca PlayStation, já teve uma fase em que seus comerciais eram bem diferentes do padrão, quase sempre com um ar de estranheza proposital. Em 1999, a PlayStation lançou um comercial bastante peculiar, conhecido como Mental Wealth. Nele, vemos uma garota com traços distorcidos, quase alienígenas, fazendo um monólogo sobre riqueza mental, com um forte sotaque escocês. Let me tell you what bugs me about human endeavour. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. It's no longer about what they can achieve out there in your behalf, but what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. Muita gente ficou realmente perturbada com esse comercial, a ponto de acreditar que a garota era daquele jeito de verdade. A proposta é surrealista e, de certa forma, não diz nada sobre o console em si, o que transforma a propaganda num grande ponto de interrogação, acompanhado de um ponto de exclamação de estranheza. O comercial foi interpretado por Fiona McLean e dirigido por Chris Cunningham, colaborador de Apex Twin, o que ajuda a explicar a estética desconfortável. A atriz revelou em entrevista que não sabia que seu rosto seria manipulado daquela forma. Ela gravou normalmente e disseram apenas que fariam algumas alterações, sem especificar quais. De certo modo, ela também ficou assustada com o resultado, e não foi a única. Outro comercial igualmente esquisito é o famoso BB do PS3. O anúncio, com cerca de 30 segundos, mostra uma sala branca. Em lados opostos estão um console PS3 e uma boneca sentada no chão. A boneca abre os olhos. Primeiro, solta uma risada infantil. Depois, a risada se transforma em algo quase insano. A câmera se aproxima lentamente até enquadrar seus olhos, onde reflexos coloridos piscam intensamente. De repente, ela começa a chorar. Enquanto isso, o console se ergue suavemente no ar. Surge então o slogan Play Beyond, abaixo do videogame, encerrando o comercial e deixando mais perguntas do que respostas.
E pra que serve? Ué, no caso de algum assaltante aparecer, basta apertar o botão. E o que acontece? Interrompemos nossa programação habitual para uma transmissão de emergência do Departamento de Defesa Civil. Por favor, mantenha a calma e não ajuste o seu aparelho televisor. PSA ou PSA, sigla para Public Service Announcement, significa, em português, Anúncio de Utilidade Pública. Esse é um tipo de comercial criado para informar, conscientizar ou educar o público sobre um tema de interesse social, e não para vender um produto. Geralmente, esses anúncios são financiados por governos, ONGs ou outras organizações. Temas como prevenção ao tabagismo, segurança no trânsito, combate às drogas, doação de sangue e saúde mental são bastante comuns. Como dá para perceber, muitos desses assuntos têm um tom naturalmente pesado, e vários comerciais se aproveitam disso para causar algum tipo de choque no telespectador. A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, conhecida como RSPCA, é uma instituição da Inglaterra e do país de Gales que promove o bem-estar animal. Em 1987, a associação lançou um comercial em que vemos um cachorro acompanhado por uma música alegre. Porém, à medida que a câmera se aproxima do animal, alguém aponta uma arma em sua direção. Enquanto a narração diz: "Por favor, nos apoie", ou teremos que puxar o gatilho. Please give us a pound, or we'll have to pull the trigger. O comercial praticamente recriava a famosa capa da revista National Lampoon, de 1973, que mostrava um cachorro com uma arma apontada para a cabeça e a frase: "Se você não comprar esta revista, mataremos este cachorro". Como era de se esperar, a repercussão foi tão negativa que a RSPCA precisou editar o comercial e relançá-lo sem aquele final chocante. Outra propaganda da mesma associação mostra uma família feliz com seu novo filhote. Com o tempo, porém, eles se cansam do animal. E, na cena final, o pai o coloca dentro de uma bolsa e o joga em um rio, reforçando a mensagem contra o abandono. He's fun, he's cute, he's crazy. He's my little puppy. Hours of fun for all the family. My little puppy comes completely unhouse trained and enjoys being taken for lots of walks. Needs feeding on a regular basis and requires endless love and attention. And when all the fun's over, he's easily stored away. A Motor Accident Commission, conhecida como MAC, é uma entidade do sul da Austrália voltada à mudança de comportamento e educação para a segurança viária, dedicada à proteção de todos os usuários das estradas na região. Em 2014, a comissão produziu um comercial que mostra dois motoristas em rota de colisão. Instantes antes do impacto, o tempo congela. Os dois saem dos carros e começam a conversar. Um pede desculpas, o outro implora, dizendo que seu filho está no banco de trás. Mas, naquele ponto, já não há mais o que fazer.
Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Porém, um dos comerciais mais perturbadores e tristes sobre o tema é o Don't Drink and Drive, com Jacqueline Saborido. Eu poderia descrever o vídeo, mas ele praticamente fala por si. My name is Jacqueline Saborido. This is a picture of me before I was hit by a drunk driver. Before the car caught fire. Before 2 of my friends died. Before I needed more than 40 operations. This is me when my life was just like anyone else in college. This is me after being hit by a drunk driver. Em 1999, Jacqueline, uma jovem venezuelana que morava nos Estados Unidos, voltava para casa após uma festa no Texas, quando o carro em que estava foi atingido por um motorista alcoolizado. O responsável era Reggie Stephen, que dirigia com alto teor de álcool no sangue. O impacto foi devastador. O carro pegou fogo e Jacqueline sofreu queimaduras em mais de 60% do corpo. 2 amigos morreram no acidente. Ela passou por dezenas de cirurgias reconstrutivas e perdeu as orelhas, o nariz, o cabelo, grande parte da mobilidade das mãos e a visão de um dos olhos. O comercial foi exibido em 2002, patrocinado pelo Texas Department of Transportation e pelo Texas Department of Public Safety. Jacqueline se tornou ativista contra a direção alcoolizada, dando palestras em escolas e universidades por muitos anos. Ela faleceu em 2019, mas sua história continua sendo usada em campanhas educativas. A parte mais angustiante do comercial está na sua simplicidade. Não há cenas explícitas de acidente, apenas o contraste brutal entre o antes e o depois de uma vítima real. Existe um PSA produzido por volta de 2016, pela Brady Campaign to Prevent Gun Violence, uma instituição sem fins lucrativos voltadas à prevenção da violência armada. O comercial utiliza a temática de Alice no País das Maravilhas. A princípio, pode até parecer que se trata de uma campanha antidrogas, muito por causa da associação popular entre Alice e interpretações psicodélicas da obra. Mas o desfecho toma outro rumo. Logo no início, vemos o coelho apressando Alice, dizendo que eles já estão atrasados. No caminho, a garota entra em uma sala e começa a mexer em tudo, como qualquer criança curiosa faria. Em meio à exploração, ela encontra uma arma e, de forma inocente, aponta para si mesma. E você já imagina o que acontece. I'm late. Over 1/3 of all American households have a gun. Ask your neighbor, is there a gun where they play? Asking saves kids. O Brasil também é um grande exemplo quando falamos de anúncios de utilidade pública.
Os primeiros que me vêm à mente são as campanhas da Associação Parceira contra Drogas. Esses comerciais começaram nos anos 90 e foram exibidos mais ou menos entre 1990 e 2005. E, entre tantos vídeos, era difícil encontrar algum que fosse leve ou convidativo. Quase todos tinham aquele ar sombrio e pesado. Várias figuras conhecidas participaram dessas campanhas, como Xuxa, Eliana, Boris Casoy e o mais marcante para mim, Cassius Capim, o Nino de Castelo Rá-Tim-Bum. No comercial, ele começa falando de forma animada sobre como é legal descobrir o que você gosta de fazer. Mas, ao longo do vídeo, o cenário ao redor vai ficando completamente preto. Surge uma música meio mística e o Nino passa a dizer para você falar não às drogas. A mudança de tom é brusca e justamente por isso marcante. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem espacinho para as drogas. Tem um mundo de coisas legais para fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas, para elas você faz assim, ó. Outros comerciais da mesma campanha eram tão ou até mais bizarros que esse. Outro exemplo clássico é o comercial do menino que virava macaco, de 1992, da Fundação Roberto Marinho. A propaganda mostra uma criança enquanto a narração fala sobre a importância do direito à educação. Aos poucos, o menino começa a se transformar em um chimpanzé. O que torna esse vídeo estranho é justamente a transformação gradual e inesperada. Quem imaginaria que aquele garoto simplesmente viraria um chimpanzé no meio da mensagem? Todo ser humano, para evoluir e se tornar um ser humano completo, precisa de educação e cultura. Este é um direito que nunca pode ser negado, porque toda vez que este direito é negado, o ser humano não deixa de ser humano. E, para finalizar essa parte sobre comerciais brasileiros, vale citar um que nem era exibido na TV, mas aparecia em fitas e DVDs para desencorajar a pirataria. Esses comerciais eram produzidos e distribuídos pela União Brasileira de Vídeo, a UBV. Eles estavam presentes tanto em VHS quanto em DVDs. O mais curioso era a forma como eles associavam diretamente a compra de produtos piratas ao crime organizado, como se, ao comprar um DVD pirata, você estivesse automaticamente financiando o crime. A ironia? Muitos desses anúncios acabavam aparecendo justamente em DVDs piratas. Um dos mais estranhos mostrava um homem comprando 3 DVDs. Como nem ele e nem o vendedor tinha o troco era dado em balas de arma. Uma metáfora nada sutil sobre as consequências da pirataria. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Esse aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar 3 e vai me pagar só 2. Só que eu acho que eu tô sem troco. Então eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD, só original.
Não é segredo para ninguém que o Japão tem um toque especial para o terror, mesmo quando a intenção não é assustar. A Calbee é uma empresa japonesa especializada em snacks e alimentos processados, conhecida principalmente por seus chips de batata, petiscos de camarão e produtos à base de cereais. Ela foi responsável por uma série de comerciais de TV para promover seus salgadinhos. Esses anúncios ficaram famosos por serem estranhos, surreais e um tanto perturbadores para quem assiste fora do Japão. O personagem central é um cachorro chamado Consommé Punch, popularmente conhecido como Calbee Dog. Trata-se de um cão humanizado que age de maneira bizarra e imprevisível. A estética dos comerciais costuma ser incomum. O cachorro anda de forma pouco natural, interage com crianças e realiza ações inesperadas que nem sempre têm uma ligação direta com o produto. Isso acaba gerando aquela sensação de Uncanny Valley, um verdadeiro incômodo visual. Talvez o mais estranho seja justamente o fato de o animal andar sobre duas pernas, como um bípede, somado às interações aleatórias com crianças tristes, supostamente para animá-las, e associar isso ao salgadinho. Tudo soa um pouco desconexo, o que aumenta ainda mais o estranhamento. A Encarnacion Beachaves Flower Shop é uma floricultura filipina localizada em Manila, nas Filipinas. A loja em si não tem nada de extraordinário. O que a tornou conhecida na internet foi uma lost media relacionada a um comercial que teria traumatizado muitas crianças da época. O anúncio teria sido exibido em algum momento da década de 1990, possivelmente entre 1993 e 2005, nos canais ABC5, atual TV5, RBN9 e talvez também na IBC13. Até hoje, não existe nenhum registro confirmado da mídia original. O que temos são apenas relatos e algumas recriações feitas por usuários da internet. A primeira menção ao comercial apareceu em abril de 2000, nos fóruns do Pinoy Exchange. Anos depois, com outros relatos surgindo em diferentes cantos da internet, a busca pelo suposto vídeo ganhou força por volta de 2018. Mas o que tornaria esse comercial tão marcante? Segundo os relatos, ele tinha uma atmosfera sombria, personagens segurando flores diante de um fundo escuro. Ao fundo, tocaria Shepherd Moons, da cantora irlandesa Enya, acompanhada de uma narração masculina, serene, grave e levemente perturbadora, falando algo como: se o momento é especial, presentei alguém com flores da Encarnacion Beachaves. A parte mais inquietante seria a aparição de uma senhora, possivelmente a atriz filipina Sita Austals. Ela apareceria de costas, usando um vestido vermelho. Em seguida, viraria lentamente em direção à câmera com um sorriso estranho, segurando um buquê de flores, até que sua imagem começaria a desaparecer. Existem pelo menos duas recriações desse comercial. Uma versão em áudio feita por Gemanuel Cordeiro e outra em vídeo, produzida pelo youtuber Lunkinspire, sendo essa última considerada especialmente perturbadora. Glover honor Oprah Winfrey and other Americans who have made a difference. The Horatio Algier Awards, NBC Sunday, June 27th. When the occasion becomes special, you can make it more special with flowers from Encarnacion Beachaves. Encarnacion Beachaves. When you want to show how much you really care. A post-consumer brands
é uma empresa norte-americana de alimentos, especializada na produção de cereais matinais, manteiga de amendoim e alimentos para pets. Porém, na década de 1950, a empresa ficou muito conhecida por fabricar um cereal de arroz inflado coberto com mel e açúcar, o Sugar Rice Crinkles. O produto se tornou infame por causa de seu mascote original, o palhaço Crinkles, e também pelo posterior Soul High, um personagem baseado em estereótipos que foi duramente criticado. Mas a verdade é que Crinkles foi quem realmente marcou. Em 1956, lançaram um comercial bastante estranho, no qual o palhaço aparecia comendo cereal e dizendo o quão bom ele era. O que mais chama atenção é seu visual exagerado, maquiagem pesada, expressões faciais intensas e aquela atuação teatral típica dos anos 50, que hoje incomoda muita gente. Existem outros comerciais da empresa, com até mesmo outro palhaço, embora nenhum seja tão perturbador quanto o primeiro. Breakfast! I'm hungry! Take it from Carinkles. That's me. The best breakfast under the big top is Post Sugar Rice Carinkles. So crinkly, so delicious, so different. Each grain of rice in Sugar Rice Carinkles is carinkled with honey and sugar. It's so good, I crinkle every time I eat it. Yep, no matter what other rice cereal you've ever tried, you'll love Post Sugar Rice Carinkles best of all. Honey and sugar make it different and wonderful. A circus of fun to eat. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Carinkles, the greatest cereal treat on earth. Sendo bem sincero, esse não é um comercial que me incomoda tanto. Talvez porque não tenha colorofobia, o medo de palhaços. Além disso, acredito que essa construção do medo foi sendo moldada ao longo dos anos, principalmente por casos como o de John Wayne Gacy e por obras como It, que ajudaram a consolidar essa imagem mais sombria dos palhaços. Como já vimos, mascotes ou projetos deles nem sempre funcionam tão bem. Um ótimo exemplo disso é o comercial de sopa da Quinó, lançado em 1985. Logo no início, vemos uma espécie de espantalho segurando um guarda-chuva enquanto corvos voam em sua direção. Quando a chuva começa a cair, percebemos que não se trata exatamente de um espantalho, mas de um homem vegetal, talvez um homem cebola, embora se pareça mais com um homem cenoura. Ele começa a dançar na chuva e segue em direção à casa de um homem, quase como uma versão peculiar de Dançando na Chuva. O que torna tudo mais estranho, além da aparência desconfortável da figura, é a forma como ele se aproxima da casa sem ser notado, e vai se esgueirando aos poucos. Quando o dono sai para ver o que estava do lado de fora, a criatura entra. Na cena final, vemos o homem vegetal tranquilamente sentado, tomando uma sopa de vegetais com uma expressão serene. Eu diria que este seria um verdadeiro ato de canibalismo. Whether you're cold or whether you're wet, you'll weather it better with a warm, welcoming Knorr soup. Like Knorr blended golden vegetable. Wholesome, nourishing vegetables, selected and blended for a soup that's thick but smooth.
soup in a cup or soup in a bowl, there's no soup more satisfying, nor soup so good you go. Em 1984, a Ferrero produziu um anúncio no Reino Unido para promover o Kinder Surprise, conhecido no Brasil como Kinder Ovo. O vídeo gira em torno de uma figura humanoide com aparência de ovo, sentada no topo de um muro. A criatura murmura palavras aparentemente sem sentido até abrir o chocolate à sua frente e exclamar "Chocodubi", retirando o brinquedo de dentro. Logo depois, ele cai do muro enquanto o narrador diz "ovos de chocolate surpresa da Ferrero", e a tela escurece. Kinder, you're both shaky. Me unscrabbly. Chocodoobie! Doubly chocodoobie! Pop swabble! Toy! Yodel yum and choco scrum with multi pop swabble dies! Oh, grubbly! Me scrubble now! Snuggle! Whee! Kinder Surprise from Ferrero. O personagem é uma referência clara a Humpty Dumpty, popularmente lembrado por aparições como em Shrek. Assim como na cantiga infantil, ele também cai do muro. O que torna o comercial estranho é a combinação dessa figura com o chamado Vale da Estranheza. Somadas às limitações técnicas típicas dos anos 80 e a atmosfera analógica da época, elementos que acabam dando um toque extra de desconforto ao anúncio. Sem contar que um ovo humanoide não é bem algo muito convidativo. Bom, esses foram alguns comerciais de TV bizarros e assustadores. Eu sei que muita gente já fez vídeos sobre esse tema, então procurei trazer exemplos um pouco diferentes. E, até mesmo nos mais comentados, tentei apresentar uma abordagem própria. Também sei que muitos outros comerciais ficaram de fora e ainda poderiam ser explorados. Se você se lembra de mais algum, fique à vontade para comentar. Quem sabe não rende uma parte 2. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixar seu like ou comentar o que quiser. Que Deus abençoe vocês e até breve.